Estamos iniciando mais uma vez a nossa conversa do nosso amado e querido Centro Espírita Amor à Verdade. Hoje nós estamos conversando sobre ele que se eleva será rebaixado. E para iniciar o nosso trabalho, nós vamos utilizar o recurso mais importante dentro das nossas vidas, que é o da prece, tá? Vamos iniciar o nosso trabalho fechando os nossos olhos, elevando o nosso a Jesus, dizendo assim: Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez, unidos e reunidos em Teu nome, na busca de um aprendizado melhor para o nosso dia a dia. Fortaleça em nós a vontade de nos melhorar, de evoluir, de fazer a caridade, de estar no caminho do bem e da verdade. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que possamos dar por aberta a nossa conversa, felizes e contentes por conversar sobre a palavra de Deus. Muito obrigado, graças a Deus, e que assim seja. Não falei antes, mas meu nome é Rita, e nós estamos com a Ellen, nossa querida Ellen. Vamos iniciar a nossa roda de conversa. Boa noite a todos. Como a Rita já apresentou, eu me chamo Ellen e eu vou dar início à leitura, né, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o texto é: aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Aqui, nesse trechinho, Jesus já dá um leve recado, né, de que para a gente conseguir o tão sonhado reino dos céus, a gente tem que ter o sentimento igual de uma criança. Não no sentido infantil, de brincadeira, né, mas sim na questão da inocência, né, na bondade no coração, com um pensamento sem maldade, né, e também com a humildade, porque as crianças, elas são humildes, elas ainda não estão, digamos assim, ainda com as ideias materiais do mundo material, elas ainda estão naquele processo de aprendizado, elas ainda são inocentes, elas ainda não têm a maldade ainda, né? A gente sabe que elas são espíritos imortais assim como nós, mas elas estão no corpo infantil, o corpo ainda é imaturo, ainda não desenvolveu certos sentimentos, né? Certas emoções. Então elas ainda alimentam a inocência, a pureza de coração, a espontaneidade. E é nesse sentido, né, Rita, que Jesus acabou falando para a gente seguir, para a gente conseguir o tão sonhado reino dos céus, né? Pois é. Dentro desse pensamento, nós colocamos o seguinte: quando Jesus fala em criança, nós temos a tendência a imaginar a criança no sentido completo, no sentido geral, né? E isso não trata que o que realmente Jesus está querendo mostrar para nós é a humildade. Que a humildade, a criança, ela, dentro desse sentido de criança, ela consegue relevar, consegue entender, consegue aceitar as coisas com enorme facilidade, o que já não acontece conosco. Nós ainda cultivamos a raiva, cultivamos
o ódio, a gente guarda os sentimentos ruins diante de coisas que nos acontecem. E a humildade é uma coisa que, entre aspas, não pega bem dentro da nossa vivência. Nós que estudamos e aprendemos, já sabemos alguma coisinha, temos dificuldade em entender a humildade. Imagina aqueles que ainda pensam com a materialidade, né? No materialismo. E essa noção generalizada de humildade, as pessoas trazem geralmente para o bonzinho. É ser bonzinho, humildade é ser bonzinho, isso não é para mim. Muitas vezes até a gente ouve pessoas do meio espírita falando: eu não sou Chico Xavier, eu não sou Madre, eu ainda isso. Todos nós fazemos isso, todos nós erramos. Mas essa humildade da criança, né, é uma coisa que nós temos que tomar por exemplo. E numa sociedade que valoriza o verniz social, que é importante você estar bem vestido, bem calçado, você ter os seus dentes perfeitos, você estar apresentável, a humildade não pede licença, mas não entra. E a gente tem que lutar com isso para abrirmos as nossas portas, abrir o nosso coração para esse sentimento. Que se nós queremos melhorar e evoluir, a intenção de Jesus fez esse exemplo, buscou esse exemplo da criança, para a gente poder. Ele foi justamente no exemplo mais humilde, foi naquela parte que mais fácil para o ser humano entender, para todos nós entendermos. É quando você diz, né, a gente tem quando se torna adulto, né, quando a gente passa da infância e já começa a fase adulta, a gente acaba achando que humildade, a palavra, é uma ofensa. Que ser humilde é uma coisa muito ruim. E a gente acaba invertendo e achando que ser humilde é ser mal vestido, é usar roupa rasgada. Não é isso. Humildade é ter a simplicidade. É você agir com simplicidade. E ser simples não é ser mal vestido, mal cuidado. Você pode ser simples e ter bom asseio. Isso independe, né? A questão de cuidar do corpo, de cuidar da vestimenta, sim, é importante, mas isso não é o essencial. Você pode usar de forma simples e viver de forma tranquila. E as pessoas invertem. Elas acham que ser humilde é ser inferior. Não, humildade não é ser inferior. É você saber que tem certas situações que você não vai conseguir ultrapassar o limite, aceitar as situações que ocorrem na nossa vida. Isso também ser humilde, né? É saber lidar com as situações, com as pessoas, né? E a nossa sociedade acha isso uma ofensa, que ser humilde é ficar abaixo de todo mundo e aceitar todo mundo pisando na sua cabeça. Não é assim. É se rebaixar, né? É se rebaixar, porque na verdade essa visão deturpada é do nosso orgulho. Como a gente não aceita, né? Como a gente não aceita determinadas situações, a gente acaba projetando na palavra, no contexto, que ser humilde é ser ruim, né? E quando na verdade não é. É simplesmente uma forma de viver e que com o passar do tempo, né, e quando a gente vai tendo as experiências desagradáveis, aí a gente vai vendo, nossa, realmente era mais fácil ser mais simples, né? Por que não ser mais simples? Por que complicar tanto o caminho, né? Pois é. Eu estou tirando para a nossa conversa um texto do Momento Espírita. Tem um trecho que diz assim: essa preocupação em torno dos falsos conceitos, como o de homem não chora, o forte prevalece, o vigoroso é aquele que soube resguardar-se distante dos problemas alheios, demonstra que esses são elementos nocivos e que se opõem à humildade, né? É aquele lance de se manter sempre acima, né? Olhar um pouquinho para o lado, baixo,
incomoda, porque eu tenho que seguir, né? E a intenção maior, principal é sigamos, não eu seguir sozinho. Porque a intenção principal era que nós evoluíssemos juntos, né? Cada um no seu caminho, cada um trilhando a sua oportunidade, mas cada um fazendo a sua parte. E assim, o olhar, ser vitorioso é importante, só tomar no nível social e material, que a vitória maior, nós já sabemos qual é. Qual é a vitória maior? É você estar bem, viver bem, ter a sua volta de alguma forma bem também, para você poder ser vitorioso. O que adianta você ganhar um grande prêmio e as pessoas que estão ao seu redor não estarem felizes, né? O que adianta você se resguardar tanto de todas as realidades e problemas quando você tem um amigo, uma pessoa ao lado que está passando por dificuldade, mas porque você acha que não é o momento, que é o problema do outro, a gente deixa para lá, né? Então, isso tudo são de humildade, mas são coisas que a gente tem que sentir sem precisar ser lembrado. É uma coisa espontânea, né? É uma coisa que a gente tem que prismar em pensar no outro, ter a sabedoria de olhar, é o momento ali, abrir mão das coisas que não tem tanto peso para a nossa vida no futuro e mais adiante. Buscar como virtude as coisas que Jesus nos ensinou. Pôr em prática essas coisas, né? E começa-se pela humildade. Você sabendo esperar, você sabendo aguardar, né? Muitas vezes você vê as pessoas dando cartada exatamente por falta de humildade. Porque precisa eu pegar o meu avião, ou eu estou com pressa porque eu estou nesse mercado, essa fila enorme, eu vou comprar só outro, tem que enfrentar uma fila com 2 ou 3 carrinhos cheios, porque tem que enfrentar e aguardar a sua vez, né? Eu posso passar na frente, se você pedir e a pessoa deixar, tudo, a gente não tem que forçar nada, né? Ter o seu momento, todas as coisas aguardarem o seu momento. Se houver uma gentileza, graças a Deus, saber também agradecer essa gentileza. Mas, assim, procurar entender a humildade, com humildade, os momentos que nós passamos. Porque tudo na providência divina começa com coisas miudinhas, né? São sementes, são mudinhos, né? O próprio ser começa lá bem pequenininho, né? Vai se desenvolvendo. Dentro da natureza, a natureza não tem pressa, mas ela se resolve, tudo acontece. Então, dentro da humildade também, vamos conseguir vencer as dificuldades do caminho. O que a gente tem que sempre lembrar é que a gente está aqui para aprender e também para evoluir, não sozinho. A gente também tem a nossa própria evolução individual, mas também ajudar quem está à nossa volta, né? É individual e coletivo ao mesmo tempo, cada um ajudando. Aqueles que têm uma posição melhor, uma condição financeira melhor, ajudar quem é menos favorecido, né? Mas aí a gente vive numa sociedade que quem tem mais, quer mais. Sempre pensa em mais. E raríssimas vezes essas pessoas que detêm poder, elas voltam o olhar para quem não tem para ajudar. E aí fica essa desigualdade, né? A desigualdade não é criação de Deus. A desigualdade é fruto da nossa ignorância com relação às leis divinas, e ignorância da nossa própria situação de vida, né? E o nosso orgulho e egoísmo. É o fruto, né? A desigualdade é o efeito disso tudo. E a causa disso é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A nossa mania de querer tudo pra gente, né? E achar que é uma coisa inaceitável você ajudar alguém.
Se eu conseguir, por que a outra pessoa não vai conseguir? Por que eu tenho que ajudar? A gente escuta muito isso. Por que eu vou ter que ajudar alguém, né? Se eu conseguir chegar aqui? Se eu conseguir chegar até aqui, a pessoa também tem que conseguir, ela tem que cavar. Mas as pessoas esquecem que cada pessoa nasce num contexto de família, num contexto social, de acordo com a necessidade de evolução daquele espírito. Mas isso não quer dizer que você, que nasceu numa condição melhor financeiramente ou social, não tenha a obrigação, o dever de aliviar. Eu não estou dizendo no sentido de acabar com tudo, mas aliviar a caminhada de alguém, por que não? Né? E isso é um exercício, a humildade é um exercício. Né? Enquanto a gente estiver ainda apertando a tecla do egoísmo, do orgulho, a gente vai continuar vivendo cenas como a gente está vivendo hoje, na sociedade de hoje. Pouquíssimas pessoas com muito e milhares com quase nada ou nada. Né? E será que é caso? Não é. Aqui ainda fala assim, evitemos então entendê-la como virtude, como força. No entanto, a humildade pega bem, porque lá no início falava que para o materialista a humildade pegava mal, mas que para quem entende, quem está ali, ela pega bem. Sim, ela nos põe em contato com o chão, com a de tudo. E a própria raiz da palavra demonstra isso. Humus, né? Humus significa solo. Também podemos ser entendido como aquilo que se torna, que faz com que a terra seja fértil. Partindo desse princípio, começamos a entender melhor o verdadeiro sentido de ser humilde, né? Aqui a coisa mais simples, mais bonita do que a terra, a humildade que a terra nos mostra, ela recebe tudo, né? Ela nos devolve em forma de muita coisa da vida, porque se a gente não tem a terra para nos guiar, para caminhar, para frutificar, para colher, a gente não é nada. E ela está ali quietinha, humilde, e tudo acontecendo. Se não existisse terra, nós nem estávamos aqui, né? E aí eu vou continuar a ler o outro trecho do Evangelho. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Também está em Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Né? E nesse trecho aqui, a gente vê claramente que a gente não mudou muita coisa, né? Desde há 2000 anos atrás, mais ou menos, porque quando a gente tem a oportunidade de conseguir alguma vantagem com algum conhecido que tem uma posição social favorável,
a gente não mede esforços para pedir ajuda, né? Para pedir aquele favorzinho, se tem alguma situação que você precisa esperar, tem muitas pessoas na sua frente, né? E em qualquer situação, e você tem um conhecido que possa burlar a fila, fazer você pular, né? Você cai logo em cima da pessoa, trata bem, é extremamente educado, sorridente, né? Para conseguir a vantagem. E aí, quando você consegue, você esquece os outros, né? Eu já consegui, né? E a gente ainda continua com esse pensamento. Passou 2020 anos e ainda a gente ainda vê essas cenas, né? Em volta da gente, e até mesmo a gente já passou por isso. A gente também já usufruiu disso, né? Hoje a gente está observando. Mas quantas vezes... Nosso materialismo ainda... nós ainda temos esse tipo de dificuldade de pensamento, é muito nosso. Ainda estamos em dificuldade de soltar, de largar essas amarras, porque nós vivemos muito tempo fazendo isso, e agora não vai ser de uma hora para outra que nós vamos parar de fazer porque é bonito, né? A gente vai parar, mas o nosso entendimento ainda é parco. O que chama atenção em todos os tempos é o posicionamento da mulher do Zebedeu, né? Que, como toda mãe, ela quer o melhor para os seus filhos. E aí o que ela queria era que Jesus colocasse um filho à direita, outro à esquerda, porque era o reino de Deus. E quem não quer, né? E Jesus... né? Já pensou nós do mestre com essa oportunidade? Será que a gente não faria o mesmo, até pior? Né? Senhor, me deixa eu ir aí atrás nesse lugar que o Senhor vai. Iríamos fazer qualquer tipo de pedido. E ela, pediu uma ajuda para colocar os meninos lá ao lado dele. Jesus foi muito sábio, claro, porque é o mestre, e colocou para ela que sabe disso é Deus. E aí nos deixa a ideia principal de que nós devemos fazer para a nossa parte, né? Se a gente lutar pela nossa melhoria, pela nossa humildade, pelo caminho do bem, Deus vai nos fazer escolhidos, né? Por mérito. O que ele quis colocar é que é por mérito, não porque precisa dar uma carteirada, precisa dar um pedir para poder chegar a essa condição. E até hoje a gente vê, Jesus já falou isso há 2021 anos, né, atrás, e nós ainda tentamos conseguir as coisas da maneira mais fácil, da maneira mais suave, e com as carteiradas da vida, né? E esquecendo muito da humildade. Isso aí é uma coisa que não pode, jamais deve ser esquecido. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele pergunta, né? Eles estão preparados para beber do cálice que eu bebo? Ou seja, se eles querem uma posição de destaque, eles vão conseguir fazer fazer a mesma coisa que eu, passar por todo o sacrifício que eu vou fazer, né? Porque a gente quer uma vantagem, mas a gente muitas vezes não está disposto a pagar o preço, né? E esse preço é no sentido da melhoria espiritual nossa, né? Da nossa melhoria como pessoa, da nossa melhora como indivíduo. A gente quer a vantagem, mas a gente não quer fazer nem o mínimo para ter a vantagem, né? E Jesus foi bem claro que eles vão fazer, vão beber do cálice que eu bebo, né? E os meninos rapidamente falaram que podiam. Podemos. Bem a gente mesmo. A gente nem sabe. A gente quer alguma coisa. A gente nem sabe se vai conseguir, mas a gente fala. Queremos, né? Queremos. Podemos.
Ser humilde é compreender a nossa fragilidade, nossa fraqueza ante as forças da vida e os fatores destrutivos que se espalham por toda parte. Gente, como você falou ainda há pouco, a gente caminhar, mas não esquecer de olhar em volta. Ser humilde é isso. Olhar o nosso entorno, né? Ver que a gente pode dar uma paradinha no caminho para poder estar fazendo pelo outro alguma coisa. Que da mesma forma como nós gostamos que nos seja as coisas, o outro também gosta, né? É observar a grandeza cósmica que nos deslumbra, né? Nossa, tem hora que a gente fica sentindo menos que um grão de areia quando a gente essas posturas. Se a gente começar a avaliar melhor nosso pensamento, nossa forma de olhar o mundo e principalmente nossa postura diante das coisas, nós vamos começar a cultivar dentro de nós um pouquinho de humildade, né? É uma palavra bonita, é um sentimento maravilhoso, mas nós ainda temos dificuldade em alcançar. Mas nós estamos aqui nessa conversa hoje para dizer que não é impossível, né? O que Jesus colocou com a simplicidade é que nós temos facilidade de conseguir isso, né? Aí depende de nós. Aqui nesse trechinho fala assim, ó, a humildade é virtude essencial para uma jornada feliz na Terra. Mediante a sua presença, percebe-se quanto se deve trabalhar o íntimo para aformosear aspirações e avançar na solidariedade como fundamental comportamento para o equilíbrio. Se você é solidário, você está equilibrado. É aquilo, né? O que sobra da nossa vida falta para alguém. Então, se a gente tem algo que sobra, ajuda quem está com falta, né? Você faz a roda girar, não fica emperrado, né? A gente tem que entender que a gente precisa ser solidário, a gente precisa ajudar uns aos outros, né? A gente se ajuda e ajuda, né? Essa troca nos ajuda também na caminhada, nos ajuda a evoluir como indivíduo. A gente não vive só para si, né? O mundo foi feito para ser solidário. Na natureza tudo se encadeia. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Quem tem acesso à cultura ajuda quem não tem, né? E isso e cada um vai na sua caminhada individual buscando se melhorar, né? A gente não vive isolado igual uma ilha, cada um por si, né? O objetivo não é esse, apesar de que a gente vive uma sociedade assim, cada vez mais sendo estimulada a olhar só para si, a pensar só em si, a fazer as coisas só para si e deixando os outros de lado, né? E mal sabe que deixando os outros de lado à margem, a gente sofre a consequência disso, né? Que se transforma em quê? Em violência, naquele que não tem oportunidade, que não é ajudado, não tem oportunidade, é excluído totalmente, ele precisa sobreviver. E como que ele vai sobreviver? Atacando quem tem mais. Na cabeça, na concepção dele, na concepção dessa pessoa, ele vai atacar aquela pessoa que tem mais, é mais abastado, digamos assim, né? E a gente ainda não percebeu que para a sociedade ser uma sociedade fraterna e justa para todos, todos temos que usar de fraternidade, olhar o outro com mais humildade também, não achar que aquela pessoa é inferior ou é superior a gente. No final, quando todo mundo morrer, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Não tem outro, todo mundo tem enterrado num túmulo, né? E aí, quando tiver realidade espiritual, aí cada um vai ter a sua, que é de acordo com a vida que você viveu aqui. Simplesmente será uma continuação, né?
A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe disso. Então, aí, quando chegar nesse momento, é aí que a gente vai ver, com as nossas ações, né, o que a gente fez de bom e o que a gente deixou de fazer, né? E lembrando aqui mais um trechinho do Evangelho, que, como Jesus falou, né, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos, né? A gente tem muito preconceito também com essa palavra servir, porque a gente acha que é humilhante, né? Que é igual o garçom. Tem gente que acha que a função do garçom é humilhante porque ele tem que ficar ali servindo as pessoas. E nesse caso aqui, Jesus veio para nos auxiliar. O servir dele é auxiliar na nossa caminhada, ajudar na nossa evolução. E que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente também pode ajudar na caminhada de quem está à nossa volta e na nossa própria caminhada. Né? O servir nessa situação aqui é ajudar, né? E não esperar que venha a ajuda até a gente. Né? Não a gente ficar sentado esperando vir a ajuda cair do céu ou alguém bater na nossa porta, né? E falar, tá aqui a ajuda. A gente também tem que mostrar essa nossa vontade de não só ajudar, como também receber ajuda, né? E também, para a gente receber ajuda, a gente também tem que ser humilde em aceitar a ajuda do outro, né? Entender que naquele momento ali eu não tenho forças para fazer, mas tem gente que tem e que possa me auxiliar, né? E aí, Rita, você pode falar também que a sua posição. O servir é o nosso caminho. O importante, aqui nesse último trechinho aqui, fala o seguinte até a respeito de Jesus, né? Jesus, que é o modelo da perfeição e da beleza, de que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade, né? E para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. Por exemplo, o máximo de sua elevação na última ceia, quando, envolvendo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, mostrando que, sendo o Senhor, fazia-se servo a todos. Esse texto está no Redação do Momento Espírita, e ele se chama Com Respeito à Humildade. Quem quiser, é só ir lá no site do Momento Espírita e procurar Com Respeito à Humildade. Então, Jesus, que é o nosso exemplo maior, sempre será, nos deixa essa máxima, né? Se rebaixou e é exaltado. É o nosso mestre maior, é o nosso exemplo, né? Então, que nós possamos ter isso dentro de cada um de nós. A humildade, a fé, a razão, faz com que a simplicidade nossa se evolua, se melhore. E com essas virtudes, nós vamos conseguir chegar à evolução maior. Porque esse é o objetivo, né? Com certeza. Bom, nós estamos aqui terminando já a nossa roda de conversa. Queria agradecer a presença de todos, né, e também pela oportunidade de mais uma vez a gente estar aqui estudando, né, os ensinamentos de Jesus e que a gente possa cada vez mais internalizar esses ensinamentos e procurar dentro de nós as nossas potencialidades, as nossas virtudes. Nós também temos virtudes, não temos só defeitos, não. A gente está aqui na Terra, encarnado, para melhorar sempre, né, corrigindo o que tem que corrigir, né, de sentimentos que não são muito legais, mas também de exaltar o que a gente já conseguiu nessa caminhada que a gente já está andando aí já tem bastante tempo. Então, se a gente tem coisa para corrigir, a gente também tem muito sentimento bom, muita coisa que a gente já conseguiu corrigir e que só precisa, né, colocar para fora. E que a gente agora, nesse momento, a gente possa refletir e cada vez mais colocar os sentimentos que a gente já tem de melhor, né, em favor de nós mesmos, em favor de quem está à nossa volta. E eu vou fazer a prece final, né? Então vamos agora fechar os nossos olhos, manter a nossa mente, o nosso coração aberto para receber as bênçãos de Deus,
as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, que Ele possa estar abençoando a nossa noite de hoje, nos dando força, nos dando paciência, nos dando coragem para seguirmos em frente. Que Deus possa estar guiando os nossos passos, nos dando o seu amor, o seu amparo e a sua misericórdia. Jesus, obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, boa noite. E semana que vem, na próxima terça, o nosso companheiro Tiago Quirino, dará continuação a esse tema também. Tá bom? Então, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima.